tem, inclusive, a informação de que Lula já disponibilizou a AGU para recursos, inclusive internacionais, em defesa de Moraes diante da aplicação da Lei Magnitsky contra ele, mas pelas informações que você tem também, casando com o que a gente escuta aqui, não vai, por enquanto, Alexandre de Moraes prefere deixar isso fora da mesa, né? Esse é um pano de fundo importantíssimo da gente pensar nessa reunião que ontem aconteceu aqui em Brasília. Sim, neste primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes não atendeu, né, não recebeu, digamos assim, não acatou esse oferecimento, melhor dizendo, de ajuda que o governo Lula deu através da Advocacia Geral da União. Preferiu esperar os próximos passos. Dá pra gente inferir isso, Clarissa, sobretudo porque a gente ainda não sabe o que virá na sequência, se outros ministros do Supremo Tribunal Federal vão ser atingidos ou não. Ao longo da semana, Lorival Santana contava sobre essa expectativa para a gente, então pode ser que Alexandre de Moraes seja somente o primeiro. E aí, se a gente tiver uma ação do governo brasileiro via Advocacia Geral da União, talvez seja melhor esperar para fazer algo em conjunto, né, e não mirando exclusivamente um único ministro da Suprema Corte. Então, nesse primeiro momento, Moraes está, sim, resistindo a qualquer tipo de ação na Justiça dos Estados Unidos, porque seria essa a esfera a ser provocada, né? E ao longo da semana aconteceram discussões jurídicas da equipe do presidente Lula para verificar quais alternativas poderiam ser disponibilizadas diante dessas sanções que foram aplicadas nesta semana contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas no momento isso tudo vai ficar uma espécie de stand-by. É preciso aguardar os próximos passos. Isso foi oferecido nesse primeiro momento, rejeitado, mas não dá para a gente tratar como uma rejeição definitiva, sobretudo diante desse cenário em que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer. Não custa lembrar que quando as primeiras sanções em relação aos vistos foram anunciadas, outros ministros, segundo a nossa equipe apurou, foi uma sexta-feira, lembro muito de Jussara Soares em cima desse tema, ela foi apurando alguns dos nomes, elas não se restringiam somente ao ministro Alexandre de Moraes, se restringiam ao ministro Luiz Roberto Barroso, a outros ministros da Suprema Corte, apenas 3 ficariam de fora. É mais fácil falar das exceções do que daqueles que seriam sancionados com essa questão do visto. E na prática, o que só para concluir, Clarissa, juntando com uma outra informação que a gente vai ouvindo e vai formando esse quebra-cabeça da informação, algumas fontes ali do Palácio de Itamaraty me pontuavam o seguinte: a gente não vai nem saber oficialmente. A gente foi lá bater na porta deles e nem eles têm muita clareza sobre isso. Aí eu perguntei, mas como é que o ministro vai saber se o visto dele vai ser ou não rejeitado na hora dele chegar em solo americano? Vai saber indo, foi o que essa fonte me respondeu, Clarissa.